Muito boa tarde novamente! Para quem achou que essa chuva só estava prejudicando quem estava no trânsito, a gente também está sendo super prejudicado com leves probleminhas técnicos, mas aqui estamos de volta. Eu estava aqui, enquanto a gente estava no backstage aqui, o Bruce falou coisas importantíssimas que ele vai nos dar o prazer de repetir para vocês. Não, a ideia era não repetir, né? Deixar o pessoal curioso. Não, tá caindo tudo hoje. Mercado, vídeo, YouTube, então... Eu acho que vocês têm que se solidarizar caindo também. Todos a bolsa vocês. Lá fora caindo, a bolsa aqui caindo, todo mundo caindo. O vídeo caindo. Bom, pessoal, mas voltamos, assim, se vocês quiserem fazer novas perguntas, porque a gente perdeu o bate-papo da outra, então façam novas perguntas. Enquanto isso, eu acho que a gente pode voltar aí para o nosso assunto principal, que é o que fazer em momentos de crise. É bom ter hedge, é bom comprar put, é bom comprar ações. Comprar dólar, comprar ouro. Comprar ouro. Esconder o dinheiro embaixo do colchão. O Buffett não gosta de ouro, né, Bruce? Não, então, o que ele acha... Ele não tem aquela breguice de dente de ouro? Não. Ele é tão pão duro que não deve ter nada de ouro, né? Nem a aliança dele devia ser de latão. Não, ele fala que ouro não paga dividendos, né? Então, quando você compra alguma coisa que não gera lucro, que digamos, não gera valor a longo prazo, você precisa acertar muito o timing de compra. Então, se você puxar um gráfico longo de ouro, o ouro sobe e desce, mas ele meio que fica no mesmo preço, assim. E boas empresas que geram mais e mais lucros, elas sobem, digamos, tem uma alta vertiginosa. Então, para comprar ouro, você precisa acertar muito bem o timing de comprar e o timing de vender. E, claro, é bem difícil fazer isso, né? Muito difícil. Ele não é um ativo gerador de renda, né? Ele não é um ativo que gera nada, né? Ele é basicamente uma cotação que pinga na sua tela. Né? Um negocinho brilhante. O New Gold, assim, no mercado, New Gold, né? O novo ouro. O novo ouro. A morte do ouro. A morte do ouro. O Tesouro Selic. Tesouro Selic de New Gold. Porque você tem um título pós-fixado que rende dividendos, né? Assim, ele paga... Rende juros, né? Então, você tem aí um valor periódico que você recebe. O juro no Brasil não é baixo, apesar de ter caído muito. Antes era uma estratosfera, agora é um valor bem razoável, mas continua bem alto em padrões mundiais. Então você vai recebendo aí, é um título que você nunca perde, né? Assim, você corre o risco governo, que é o emissor mais seguro da economia. Você tá num título que nunca perde, que sempre sobe de valor. E num dia como hoje, por exemplo, que o mercado está caindo, os DIs estão subindo, então o juro futuro subindo, que vai prejudicar quem tem títulos pré-fixados, títulos indexados à inflação. Quem está nos pós-fixados hoje está assim, na piscina, na sauna, né? Porque tá chovendo. Então, assim, tá fazendo uma sauna, tranquilão. Jacuzzi, né? A piscininha quente. Jacuzzi, tomando uma caipirinha. Então, assim... O pessoal do Tesouro Selic está muito tranquilo agora. Aliás, o pessoal do Tesouro Selic está ainda mais tranquilo, né, Breia? Porque tem umas novidades aí, né, na indústria de fundos que investem em Tesouro Selic. Sim. Hoje, inclusive, assim, por conta da facilidade das plataformas, né, você consegue comprar o pós-fixado, né, o Selic pós-fixados através de uma estrutura de fundos que é muito mais barata do que você comprar propriamente no Tesouro Direto, né? Inclusive, houve um movimento do Tesouro recentemente, né, de diminuir o spread de compra e venda. Então, toda vez que você compra o Tesouro Selic, você paga um spreadzinho, né? Você não compra ele 100%. Né? Na venda, né? Desculpa, na venda. Spread é o custo. Na venda, ou seja, você compra, mas aí na venda você tinha um descontinho, isso afetava a sua rentabilidade, mas o
o valor que você paga de custódia anual. Então existe um fundo hoje que é o BTG Selic, que ele é mais barato do que comprar o título pós-fixado, né? E o da Orama também. Né? Tem um da Orama também, que é um fundo que também zerou a taxa, e não só a taxa de administração, mas também as outras taxas do fundo, né? Então fica um fundo bem barato, né? Com a ideia de atrair as pessoas para as plataformas, né? Então isso é uma vantagem boa aí para quem quer proteger o patrimônio, né? Maravilhoso. E outra coisa que perguntou bastante é dólar, né? Então vou comprar dólar e tal. Comprar dólar, assim, a moeda, não faz muito sentido, até porque você pode investir em dólar e ganhar, sei lá, 2%. Quanto que tá o juro americano? 2% ao ano? Alguma coisa por aí. O que é bem pouco, né? Menos que a inflação deles, os juros que você ganha. Então o CDI americano é menor que a inflação deles. Então não vale muito a pena comprar dólar por dólar. O que vale a pena é comprar empresas dolarizadas, aí faz bastante sentido. Só que não a qualquer preço, né? Tudo depende do preço. Então se você conseguir achar alguma empresa no Brasil a um preço baixo que tenha seu negócio, digamos, dolarizado, sei lá, receita em dólar ou negocia alguma commodity que tem o preço dolarizado também, é uma boa forma de proteger seu patrimônio. E, tipo, existem várias caras, existem várias baratas, e, inclusive no meu relatório no Investidor de Valor a gente tem uma que é bem baratinha e vale bastante a pena nesse momento. A gente tinha uma também que continua bem barata, mas o preço da commodity dela caiu, então a gente saiu. Eu acho engraçado isso porque há um tempo atrás, quando o juro estava a 13%, né, existia muito mais risco no Brasil. Botar teu dinheiro em dólar, você tinha um taxímetro muito caro, porque teu dinheiro podia estar rendendo 13% ao ano, independente do que estava acontecendo. Hoje esse taxímetro caiu pela metade, você está a 6,5%. Né? Então, assim, essa troca também é um pouco ingrata, né? Você fala, bom, eu vou investir em dólar hoje, com um dólar razoavelmente bem apreciado, faz sentido para proteger o patrimônio? Então é engraçado como o modelo clássico, né, que seria você comprar ações, comprar títulos públicos e proteger o seu dinheiro em dólar. Esse é o modelo, vamos dizer assim, mais clássico de você comprar, apostar no mercado para cima, mas se proteger de alguma coisa. Do jeito que está o mercado hoje, parece uma coisa meio esquisita, né? Inclusive os próprios gestores de multimercado falam, né? O dólar nesse nível é meio indigesto, né? O dólar nesse nível não é indigesto. Mas o que eu vejo é que as pessoas só pensam em comprar dólar, né? Só pensam em se proteger. Isso eu acho que é uma coisa importante. As pessoas só pensam em proteger quando o dólar já está 4,5. Quando está 4,5... Ou quando a bolsa cai. Né? Quando 4,5, todo mundo está... Quando está 4,5, todo mundo acha que o dólar vai para 6, então todo mundo fica desesperado e quer comprar. E quando está 2,5, sei lá, é difícil voltar para 2,5, mas já esteve lá, né? As pessoas falam, não, o Brasil vai mudar. O Brasil takes off. Então, assim, esquece dólar, esquece investir lá fora. Eu vejo que esses movimentos têm que ser feitos de uma maneira meio descasada. Você só vai conseguir comprar dólar quando você não estiver preocupado. Mais ou menos essa é a ideia. Eu, particularmente, gosto de ter uma posição em moeda forte. Eu só acho que o Brasil é um país que evita a todo custo que você tenha dinheiro lá fora. Né? Para declarar é ruim, para abrir conta é ruim. Enfim, mas assim, dependendo do patrimônio da pessoa, se ela tiver um patrimônio um pouco maior, eu acho legal ter uma conta lá fora em dólar e até comprar algum fundo ou até ações de empresas americanas, né? O problema é que você tem que fazer isso com algum dinheiro, mas infelizmente. Mas está facilitando, né? Antigamente era bem difícil você mandar esse dinheiro para fora, você precisava ser bilionário para valer a pena. Sim. Hoje em dia já tem plataformas que estão facilitando. Tomara que isso continue, né? A gente imagina que isso continue no futuro próximo e daqui a pouco a gente já tenha um... Lá atrás, para você ter dinheiro lá fora, você precisava ter $1 milhão, pelo menos, lá fora, não total. Aí, até esse movimento foi feito com a XP há pouco tempo, com a XP Securities, né? Eles têm uma plataforma lá, que agora eu não sei qual que é o ticket, mas quando eles lançaram era $100 mil. É $30 mil agora. Não, mas antes era $100 mil, o que já diminuiu bastante, mas ainda é para uma pessoa que tenha um bom patrimônio, né? Mas assim, eu acho que isso tende a cair bastante e que eu acho que vai ser muito bom para as pessoas terem uma parte do patrimônio investido lá fora. Eu acho com certeza. E aí você pode comprar empresas, não só empresas brasileiras que são dolarizadas, mas empresas lá fora, né? Sim. Você pode comprar, por exemplo, a empresa do Buffett, a Berkshire, e pode deixar o dinheiro lá fora. Se bem que ele tá bem velhinho já, né?
Ah, nada, vai viver uns 300 anos. O cara é imortal. O Luiz Ribeiro tá bravo aqui, diga: sejam objetivos e falem da possibilidade da crise que pode estar por vir. Viemos aqui para isso. Então vamos falar sobre isso, Luiz. O seu pedido é uma ordem. É o seguinte, por que que... adorou a sua camiseta aqui também. É, a minha camiseta, tudo de bom, Girl Power. Luiz, por que a gente está falando de crise, tá? Assim, por que eu tenho muito medo desse mercado? Aliás, até quando deu a crise do Bolsonaro com o Congresso no passado, eu acho que eu fui a primeira assim a falar, putz, não tô gostando do mercado. Aí o mercado subiu na minha cara, mesmo assim, assim, o mercado entrou numas de achar que aquilo não era problema nenhum, e eu, Marília, pessoalmente, acho que é um problema. Por quê? A gente tem uma reforma muito importante que é crucial que ela passe no Congresso e que ela passe com um certo peso, assim, não passe desidratada, para que a gente consiga estabilizar a nossa dívida PIB. A nossa dívida PIB, com os sucessivos déficits que a gente vem tendo, ela não para de crescer, né? E o nosso PIB está lá embaixo, então também não ajuda. E aí, a nossa dívida PIB está se tornando, está indo numa trajetória crescente e explosiva, né? Então, a gente precisa resolver isso, e a reforma da Previdência é uma coisa muito importante, e é muito importante que ela não saia desidratada para que a gente consiga resolver, estabilizar a dívida PIB, tá? Se a gente não estabilizar a dívida PIB, o que pode acontecer? Primeira coisa que vai acontecer, juros longos vão skyrocket, tá? Então, assim, eles vão subir pra caramba. Por quê? Porque se você é um país que precisa se endividar cada vez mais, pegar emprestado cada vez mais, seu juro não pode ser baixo, tá? E se o juro longo sobe, é ruim para a bolsa, por exemplo, né? Você traz os fluxos a valor presente, o preço da ação cai. É ruim para a economia como um todo, porque a economia tem que se financiar uma taxa longa, e se a taxa longa tá alta, poucos projetos vão fazer sentido, né? Menos projetos vão fazer sentido, então é menos investimento é menos contratação é menos emprego, e assim vai, a gente entra numa crise violenta. O mercado acha que a reforma da Previdência está 80% no jogo já, e vai passar e não sei o que lá. Eu, Marília, não tô tão confiante assim. Eu acho que a gente está diante de uma nova política, de uma nova forma de fazer política, que é positiva do ponto de vista teórico, social, mas não tem o toma lá da cá, enfim, super legal. Mas é uma experiência, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Então, sempre que eu tô num cenário binário, eu, Marília, não gosto de apostar, tá? Eu não aposto o meu patrimônio jogando uma moeda para cima e vendo no que vai dar, tá? Eu gosto de apostar numa tendência macroeconômica, né, que com o tempo vai se concretizar. Os meninos, por exemplo, o Bruce nas ações, ele escolhe boas empresas que são rentáveis, preço baixo, que com o tempo elas vão te dar muito retorno para o acionista. Enfim, a gente gosta de tendências, né? Eventos binários, eu, Marília, tenho dificuldade em entrar nessa. Mas eu acho o seguinte, por outro lado, acho que o que a gente tem de diferente hoje é o seguinte, graças ou não às redes sociais, né? Não sei, o próprio Bolsonaro se elegeu por conta das redes sociais, né? Eu acho que o poder de pressionar as pessoas, né, os políticos, seja não só o Bolsonaro, mas todo mundo que está lá, né, via as redes sociais é muito grande. O pessoal tá vendo o que está acontecendo no mercado. Então, assim, eu lembro que na semana passada, eu lembro que no começo do governo Bolsonaro ele se vangloriava muito de que a bolsa estava batendo recorde. Ou seja, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. As pessoas estão vendo. Já não está mais. É um sentimento, mas assim, é um sentimento que o governo olha, que é assim, a bolsa está na máxima, o dólar está caindo, todo mundo está vendo um pouco isso. Então, a minha maneira de ver, se por acaso vier algum tipo de sinal político
de que as coisas estão caminhando para um lado muito ruim, isso vai ter um impacto muito grande no mercado e isso vai forçar com que... Porque assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que não entende que isso é prioritário para o Brasil, a reforma da Previdência. É óbvio que tem um jogo ainda, lá tem um toma lá da cá. Mas assim, eu acho que assim, como você tem muito essa pressão não só das redes, mas assim, todo mundo está olhando o que está acontecendo com o mercado, está vendo as empresas, né, assim, as empresas estatais, elas precisam de um mercado que favoreça, não só isso, mas também a parte de novos empregos e tudo mais. Todo mundo esperando esses sinais, isso vai pressionar a reforma passar, mesmo que ela não venha como o trilhão do Guedes, e o trilhão do Guedes, ele é trouxa, ele falou do trilhão para tentar passar uns 700 ou 800, porque é um cara macaco velho, né? Então, por mais que as pessoas falem, mas não é o que ele queria, assim, provavelmente é o que ele queria, ele sabe negociar, então ele já está negociando uma coisa maior para tentar passar uma coisa menor. Pelo menos assim, a minha visão, acho que tem a ver com preço, né, Marília? Como você mesmo disse, talvez para juros hoje o cenário não é tão convidativo, mas assim, eu particularmente ainda continuo otimista e acho que as coisas tendem a caminhar para um lado positivo para a Bolsa, né? E fundos multimercados, assim, todos os ativos que podem te gerar retorno acima do pós-fixado. Né? Que não sei se ficou claro, mas a ideia de tipo, o Brasil não depende do exterior nesse momento, o Brasil depende da reforma da Previdência. Pode acontecer o que for, lógico que se a China explodir, não, né? Mas assim, pode acontecer uma crise de grandes proporções lá fora e o Brasil continuar muito bem se a gente aprovar a reforma da Previdência. Então o Brasil, ou a economia brasileira e a Bolsa também, depende 100% da reforma da Previdência. Se ela vai passar ou não, acho que todo mundo concorda que ela vai passar, o problema é o que vai passar, né? Tipo, com a ajuda do presidente a gente passaria mais coisas, então sem a crise que a gente teve há 2-3 semanas atrás, a gente passaria uma reforma melhor. Hoje em dia a gente já vê que vai passar uma reforma pior, porque a gente não tem a liderança do presidente puxando isso no Congresso. O super-ministro da Economia está tentando fazer o máximo que ele pode, mas talvez ele não consiga fazer isso funcionar. Então existe um risco sim, mas tipo, é condição sine qua non para o Brasil funcionar que essa reforma passe. Toda vez que o Brasil teve uma crise mesmo, assim, no mercado, assim, isso forçou a acontecer as coisas. E por isso mas que não está em crise agora, né? Sim, mas assim, vamos supor que as coisas comecem a engrenar, a não engrenar, ir para um lado ruim, e o mercado comece a botar na conta que as coisas estão indo muito ruim. Vamos supor que a bolsa cai 15%, 20%. E o dólar dispara. Isso pressiona muito. É isso que eu estou querendo dizer. Isso pressiona muito os caras lá a resolverem, entendeu? Os caras veem o que está acontecendo, sai na capa do jornal, todo mundo reclama, redes sociais, as pessoas muito mais engajadas. Você podia imaginar que as pessoas hoje não podem não saber quem são os 10 jogadores do Corinthians e do Palmeiras, mas os caras sabem quem são os top 10 ministros do Bolsonaro. Isso é uma coisa que não existiu há 10 anos atrás. As pessoas sabem mais quem está no governo do que quem está jogando no próprio time. Porque a culpa pode ser do executivo, né, e não do legislativo. Então a gente já viu a popularidade do Bolsonaro cair justamente por isso, porque ele não está conseguindo fazer a economia funcionar. Esse tema de popularidade eu também acho uma besteira. Aliás, é melhor. Quanto mais impopular ele for no começo, melhor, né? Se você for pensar, eu quero me reeleger daqui 4 anos, eu preciso ser super impopular no começo e super popular no final. Cara, precisa passar reformas no começo. Né? Se ele for impopular passando reformas, maravilhoso, mas se ele for impopular sem passar reformas, é péssimo. Mas foi mais ou menos isso que o Obama fez, né? Temos perguntas aí, Marília? Temos considerações. Investir em IVVB11 é uma boa estratégia de proteção? O que é o IVVB11 mesmo? Não sei. É S&P. É uma ETF de S&P. Eu não gosto, eu diferente do Bruce, eu acho que se você quer proteger tua carteira em dólar, né? Eu acho que você tem que tirar o risco de ações. Eu preferia alocar em dólar mesmo, né? Porque, vou te dar um exemplo, né? Muita gente mandou dinheiro para fora para investir em dólar e comprou ações de empresas brasileiras. Aí assim, beleza, o dólar andou pra caramba e as empresas brasileiras despencaram aqui. Então assim, eu acho que você tem que eliminar o risco de ações. Você quer proteger mesmo, você quer ver realmente a tua carteira proteger na hora que der um
um estresse no mercado, eu preferia comprar algo dolarizado sem ser ações, né? Porque... Pra mim, assim, proteger é meio... exatamente a atividade americana, né? Que está com risco de ser mais fraca do que o esperado. E o próprio Fed falou no passado em parar com a redução do balanço, parar com o aumento de juros. Então, na verdade... isso é prejudicial para a Bolsa, né? A Bolsa depende aí de dados bons de atividade. Então, eu não iria para a Bolsa como hedge, não. A ideia do hedge é, se tudo falhar, esse ativo tem que subir. Né? Porque assim, o dólar pode disparar, mas a Bolsa lá despencou também. Ou seja, o Brasil caiu aqui porque caiu lá fora. Então, as duas coisas caíram ao mesmo tempo. O dólar dispara, você não amorteceu tanto a queda. Então, eu penso, acho que... a ideia não é amortecer, né? Assim... Falar de proteção é meio falácia. A ideia é investir fora. Então você tem um risco diferente. Um risco diversificado. Não, você tira o risco Brasil da conta. Sim, e aí você compra uma ação fora. Não que você, pode ser. vai tentar proteger a sua... Tipo assim, porque a sua carteira variar 20% para lá e para cá 30% não faz a menor diferença. Sim. Se ela, a longo prazo, gerar valor. Então, muita gente fica tentando se proteger de variações de 10, 20, 30% na carteira e acaba não ganhando dinheiro. Então, você pode comprar dólar, é maravilhoso. Seu dinheiro não vai se mexer. Mas em dólar, né? Em reais ele se mexe pra cacete. Mas em dólar ele não se mexe. Mas você também não ganha dinheiro, né? Porque o dólar vai te pagar 2% ao ano e a inflação lá te come esses 2% ao ano todo ano. Então, você está, na verdade, perdendo dinheiro. Então, comprar dólar não é um investimento, né? Só só guardar o dinheiro no cofre, sei lá, alguma coisa assim. O Bruce pergunta aqui, vale a pena comprar ações de bancos caso seja aprovada a previdência por capitalização? Acho que vale comprar ações de bancos de qualquer jeito, porque os bancos são baratos demais pelo resultado que eles entregam. Eles eram baratos na crise e subiram bem e continuam baratos agora. Então, se o mercado for bem, os bancos vão bem. Se o mercado for mal, os bancos também vão bem. É só você olhar não olha o preço da ação, mas olha os lucros dos bancos trimestre a trimestre desde a crise. Você vai ver que eles caem um pouquinho, mas já eles voltam a dar lucros bilionários. Itaú dá 6 bilhões de reais de lucro por trimestre. Deu recorde durante uma crise, né? Entendeu? É uma coisa bizarra, né? De eficiência, né? Eficiência e bom negócio, né? As ações caem, mas o resultado continua, cai um pouquinho, mas cai muito menos que as ações, então se abre uma ótima oportunidade de comprar ainda mais. Né? Acho que a pergunta é muito boa, mas assim, comprar porque isso, eu acho que não faz sentido. Comprar só por isso. A gente não sabe exatamente se sair o regime de capitalização. Óbvio que os bancos vão se beneficiar disso de alguma maneira, né? Mas eu não vejo que isso é o principal driver do banco. Talvez seja um driver assim, o 10º driver, né? Vou capturar um pouquinho. Talvez assim, se sair a reforma da Previdência, você vai ter talvez uma expansão aí de crédito, onde os bancos podem se beneficiar e é claro, os bancos privados se beneficiam mais. Pelo menos a gente tem visto que os bancos públicos deixaram de ser hoje, né, o principal canal de alguns incentivos do governo, né, porque destruíram os bancos fazendo isso. Então os bancos podem surfar uma melhora, passada a reforma da Previdência, os bancos podem surfar uma melhora da expansão de crédito, por exemplo, além de, óbvio, o cenário como um todo melhora. Né? Mas essa é uma forma normal de pensar, mas é incorreta pensando em value investing, né? Sim. Você deveria pensar, os bancos são baratos para qualquer cenário. Sim. Ok, legal investir em bancos. Agora, pensar em um cenário e falar, se esse cenário acontecer, eu vou comprar uma ação que vai se dar bem nesse cenário, é um negócio que nunca dá certo porque você nunca consegue acertar o cenário. Entendeu? E o impacto é um erro bastante comum. Ou então o impacto é pequeno, não faz a menor diferença. Mas assim, que acho que é o caso, né? Mas a pergunta, assim, a nossa cabeça tende a fazer esse tipo de raciocínio para tentar ganhar dinheiro, né, em bolsa, né? Muita gente falou de Suzano, JBS, BRF, Marfrig, então ações dolarizadas que poderiam ser uma proteção para o seu capital. Na verdade, essas empresas são dolarizadas sim, mas Suzano já subiu demais, então para mim tá cara, não vale a pena.
BRF, Marfrig e JBS têm seus próprios problemas, cada um tem um problema diferente, nenhuma delas é um bom negócio para comprar. Aliás, posso dar uma Na sugestão? minha humilde opinião, em nenhum momento. Posso dar uma sugestão? Assim, ó, se você entrar no Google, isso não, eu não tô brincando, se você entrar no Google, digitar o código da ação e escrever Nord Research do lado, você vai ter todos os comentários que o Bruce já fez sobre essas ações. Então, por exemplo, BRF, escrever lá BRF SE3 Nord Research no Google, vai aparecer o nosso site lá e você consegue ver exatamente o que ele já escreveu sobre isso, né? Inclusive por ordem de data, cronológica. Então, qualquer tipo de ação que vocês quiserem saber, que a gente por acaso não responda aqui, vocês podem depois olhar no nosso site. O Bruce comenta de todas as ações que ele recomenda, mas também as ações que ele não recomenda de jeito nenhum. O Carlos está perguntando assim, Tesouro IPCA 2035 é uma boa opção? Não, é uma péssima opção. Apesar de ser um título público, né, um título do governo, esse Tesouro IPCA 2035 ele é tão longo que ele tem uma volatilidade enorme. Ele tem a mesma volatilidade da Bolsa, para se ter uma ideia. Eles caminham muito juntos. Então, com certeza, esse é um título que vai te dar um grande prejuízo se tiver uma situação de crise. Fique muito fora desse título como proteção. O único título público que funciona como proteção nessas horas é o Tesouro Selic. Tá? E só para responder aquela pergunta, a gente começou a responder e não respondeu, né? Do IVV11, que é o S&P, que é basicamente o índice americano de ações. Você consegue comprar uma ETF dele aqui no Brasil. Vale a pena comprar S&P agora? Não sei, eu acho que não, porque eles vêm subindo há mais de 10 anos e talvez agora eles tenham algum problema para continuar crescendo, talvez as expectativas estejam muito altas, já embutidas no preço, então acho que não. Mas óbvio que tem coisa interessante para comprar lá fora, só que eu não acompanho, então não saberia dizer. Mas eu acho que tem coisa aqui dentro que dá para comprar que é dolarizada, que vale bem mais a pena e a gente entende muito melhor, né? Outro meio de proteção são as criptomoedas. Não. Criptomoeda não é proteção. Apesar de criptomoeda, você pode pensar aqui entre aspas. Criptomoeda não é investimento. Para começar, criptomoeda é uma tecnologia. Não é investimento. Investimento paga dividendo, investimento tem renda, tem valor intrínseco. Assim, investimento você precisa comprar um negócio que vale mais do que você paga. Então você precisa entender o preço. Basicamente de criptomoeda, ninguém sabe o preço daquilo. Ninguém sabe se é 20 mil reais, se é 5 mil reais. A quanto foi quando estava 20 mil dólares? A 80 mil reais. Ninguém sabe o valor. Então se agora tá barato, ou se antes estava caro, ou se antes estava barato e agora tá caro, ninguém sabe. Não, mas outra história coisa, de criptomoeda não serve pra nada. A história da você fazer transações o blockchain, financeiras, né? por Blockchain. exemplo. Mas a ideia... O que acontece com toda a tecnologia? Toda fica mais barata. Com certeza. Mas então, acho que a ideia é que o que aconteceu, eu acho que acabou levando as pessoas a acharem que criptomoeda é uma maneira de proteger o patrimônio. Subiu. Não é só por isso, é porque assim, você tem um problema hoje no mundo, né, que é a expansão monetária. Ou seja, o dinheiro como a gente conhece, todos os bancos centrais inflaram muito seus balanços, botaram muito dinheiro, né, e aí você começou a ver a percepção de que o dinheiro, como ele é hoje, estava perdendo valor. E que para se proteger diante de um cenário onde está inundado de dinheiros, você precisaria ter uma outra maneira de trocar, né, ativos, né? Mas assim, eu acho que é uma maneira muito simplista de achar que uma criptomoeda pode ser uma maneira de proteger o seu patrimônio, né? Então, prefiro achar ainda que tem outras, né? E assim, a gente também precisa falar que a gente não entende absolutamente nada e assim, pouca gente entende também. Então assim, se quiser investir, procure alguém que saiba um pouquinho mais do que... A criptomoeda não tem barreira de entrada, né? É tipo, o blockchain é uma tecnologia legal, mas a criptomoeda, a Venezuela queria criar uma criptomoeda há um tempo atrás. Então todo mundo, a gente pode criar uma criptomoeda na Nord. Não tem por que uma criptomoeda valer mais que a outra e nenhuma delas valer qualquer coisa. Então, por isso que não faz muito sentido. Tem uma boa aqui. Do Thiago Faz. Isso. Quais os erros mais comuns cometidos na crise? Essa mesmo. Desesperar. Primeiro, desesperar. Quando vê teu patrimônio cair, você ficar desesperado e tentar... E segunda coisa, tem que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer.
né? Desesperar, se a bolsa caiu, sei lá, de 100 mil para 93 mil, acho que desesperar, acho que é a pior coisa que você pode fazer. E depois ficar tentando ler cada informação e tentar interpelar isso e dizer que, bom, se isso está acontecendo aqui na margem, eu vou começar a operar isso daqui. Eu diria que é ficar corajosão, assim, e tentar try to catch a falling knife, né? Que é você tentar pegar a faca caindo. Então, tipo assim, a bolsa caiu 10%, você fala, cara, agora vai subir. Aí você vai lá e compra. Ela cai mais 10 na sua cara. Aí você, não, dobrar a mão. Vou lá. Se alavancar. 20% na sua cara, aí você vomita tudo. Um bom exemplo disso aí é Cielo, por exemplo, agora. Muita gente compra Cielo e não está enxergando que o negócio de Cielo não vai ser o mesmo nos próximos anos. Então, Cielo é uma faca caindo, né? Como você falou. Eu acho que o maior erro na crise é o cara vender as ações que ele comprou. Então, tipo assim, se você comprou ações, em qualquer momento você não pode vender se as ações caírem. Vai carregar elas para sempre, se for. Se elas não subirem, você carrega elas para sempre. Eu acho uma coisa Mas a ideia sendo que, tipo assim, não venda as ações se elas caem. Se a ação cai, é hora de comprar e não de vender. Mas também não é, como a Marília falou, não é a qualquer momento, né? Você precisa entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com a empresa e comprar quando é barato. Mas isso funciona para quando a bolsa está subindo, quando a bolsa está caindo, funciona para qualquer momento. Eu acho uma coisa que a única ação que você pode vender quando tudo cai é se for para comprar uma coisa que ficou muito melhor, que é uma coisa que você fala bastante, que eu acho legal. Que é, bom, vamos supor que você tem uma carteira de 10 ações e tudo aquilo caiu 30%. Né? Então, eventualmente uma coisa caiu 30% e uma outra coisa que você não tava na sua carteira caiu muito mais, 50%. E por isso aquele negócio ficou muito mais barato. Aí sim faria sentido você fazer uma troca, né? Porque o mercado é um concurso de beleza. Você precisa, né, escolher as melhores, e assim, obviamente o teu dinheiro é finito. Então assim, você precisa apostar nas melhores opções. Por que não ter todas as ações? Porque nem todas as coisas são boas. Por que não ter só a melhor? Porque aí você não está diversificando o teu risco, você pode estar errado. Então ter 10, 12 papéis, acho que é um número bom. Ou, se você não tem a disponibilidade, nem a capacidade, nem dinheiro para fazer isso, você delegar isso para um gestor. Né? Toda vez que os fundos caírem 10%, você compra. Tem até várias análises que mostram quanto tempo você precisa permanecer num fundo para que o seu retorno na média seja o que o fundo entrega na média ao longo dos anos, né? O que é para um fundo multimercado mais ou menos uns 5 anos. Então, para ações tem que ser muito mais. Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente já deu o nosso tempo aqui, mas vamos continuar esse bate-papo. Para quem quiser nos acompanhar, o nosso canal do YouTube é Nord Research, Nord. Alguém falou que era super difícil de escrever, é muito fácil, tá? Escreve Marília Afonso. Da próxima vez eu vou vir com uma camiseta Nord Research para vocês verem. Escreve Marília Afonso no YouTube que aparece. E a gente faz toda quinta-feira às 4 da tarde um bate-papo também ao vivo que vocês podem participar e fazer perguntas. E também a gente tem a nossa newsletter diária, que a gente fala um pouco sobre o que está acontecendo lá no mercado. Cada um de nós escreve um dia, mais o Ricardo, vocês conhecem. Então se inscrevam também nas nossas newsletters diárias. Muito obrigada a todos vocês e até a semana que vem.